Glória a Deus. Mais uma vez, aos casais abençoados, nós estamos a dar continuidade sobre o nosso tema muito importante, que é a educação dos filhos. E, pastor Arlindo, em detalhes, em termos práticos, aquele pai que não sabe, porque alguns pais de hoje também não sabem como educar, porque ele não foi educado. Então ele pergunta, estão a dizer educar? Eu ouço ter que educar os filhos, mas vou fazer como então? Ele não tem um exemplo de como fazer. Em termos práticos, pastor Arlindo, como é que um pai pode se posicionar que não saiba? Amado, muito obrigado. O tema, como já dissemos, é muito pertinente. Educar os filhos é uma tarefa complexa, mas possível. Como também dissemos, que é como ganhar a Liga dos Campeões. Nem todo clube ganha a Liga, mas alguns clubes com trabalho, com investimento, ganham a Liga. Então, eu creio que mesmo casais que não são cristãos, mas que têm princípios, conseguem ter sucesso na vida da educação das crianças, por uma questão de rigor, de dedicação e de princípios. Ser cristão seria uma vantagem e é uma vantagem, mas se não tiver princípio, este casal que é cristão não tem princípio nem dedicação, não terá sucesso. Uma família que é um casal que é abençoado, que até pode não ser cristão, mas se tem princípios no lar, tem regras de conduta, de vivência e aplicam as regras de conduta, terá sucesso. Eu tenho muito dito que a educação dos filhos eu comparo em duas maneiras. Primeiro, é como se fosse um jogo, uma partida de futebol. Todo jogo de futebol podia ser de uma outra modalidade, tem princípios, tem regras. Então, uma família também precisa ter essas regras, que os filhos vão saber que a regra de jogo, de vivência aqui é assim. E os pais vão velando em que eles não quebrem as regras do jogo que a família estabeleceu. Para a família cristã, por exemplo, a Bíblia é a nossa base. O nosso princípio está dentro da palavra de Deus, já é uma facilidade. Então, as regras são muito claras. Eu vou com minha esposa, vamos velando através das regras que nós temos, que é de vida, se estão sendo cumpridos ou não. Mas, em termos práticos, muito bom quando leu o versículo, que também muito gosto, Provérbios, capítulo 22, 6, que diz que ensine a criança no caminho onde ela deve andar, para que quando for adulta não se desviará dela. Bem, como educar não é só uma pregação que se faz a uma criança de 2 anos, não é uma pregação, mas uma convivência, como, por exemplo, em termos de diálogo. Dialogar com a criança. Mas como dialogar? Temos que saber que nós somos uma família e temos princípios que vamos passar às crianças. Por exemplo, temos que ensinar através da nossa própria vida como exemplo. Como disse minha esposa, o que nós estamos a fazer de bom já é um ensinamento para as crianças. É verdade. Por exemplo, elas estão vigiando, estão controlando a minha vivência com minha esposa. As gritarias, as pancadarias, se no lar existir, então fala de bondade, de perdão, para que isso aqui é o teu filho, porque o pai grita, bate. Então, o ensinamento é uma questão de ensinar através dos exemplos, uma vida prática. Mas como ensinar a criança no lar de maneira mais prática? Por exemplo, nós temos que aprender que precisamos estabelecer liberdades, direitos e limites. E a criança precisa conhecer que até ali pode, até ali não pode. O não é uma palavra também positiva. O sim também é uma palavra positiva. Então, há que haver limites. Que a criança aprenda a conhecer seus limites. E suas liberdades. E suas liberdades. Glória a Deus. E seus deveres. E seus deveres. Porque às vezes nós como pais
queremos, queremos colher onde não plantamos. Queremos exigir respeito, mas nós nunca inculcamos valores para respeitar. Sim. É como que eu vou para uma lavra e quero ver se tem trigo. Mas eu nunca semeei trigo. Não vai ter trigo, claro. Não tem como. Não vai ter trigo. Não. Então, temos que inculcar valores. Valor nas crianças, para a gente possa cobrar de forma natural. Aliás, o que a gente passar às crianças, vamos colher de forma natural. E como inculcar esses valores? Como semear na criança? Como estabelecer essas regras, limites, e a criança saber que o meu dever e limite, regras são essas? Como é que um pai deve estabelecer isso? Ou os pais? Eu creio que cada família é uma família e não podemos padronizar, mas dá para dar alguns subsídios que podem ajudar. É isso mesmo. Por exemplo, hoje o mundo está inundado com muita tecnologia, redes sociais, não é? Isso aqui é uma realidade. Mas os limites, por exemplo, podemos acertar na família que as crianças não podem dormir, não é? Não podem ir para a cama depois de 23 horas, só porque estão conectadas, estão a falar com pessoas. Tem que ter regras para ela. Tudo bem, até a hora tal. Ou seja, cada família vai encontrar espaço daquilo que podem priorizar, a que hora, em que tempo e quando pode ocorrer. Então, as regras de jogo, de convivência, são passadas. Por exemplo, quando papá te chamaram, não é? Papá, eu te disse, estás lá por tu. Então, até não falar, a gente pode ver que não. Papá, o teu lápis, o teu telefone, o teu, está a dizer o teu, tratou por tu. Esse é um exemplo. E tinha que ser como? Esse caderno é do papá. Este aqui é o tablet da mamã. E isso tem que ensinar. Então, mas até esse termo, o pai, a mãe, tem que passar que não trate o mais velho a que não conhece por tu, por exemplo. Essa aqui é uma dedicação. Porque a educação não é só se portar bem, até como se dirige aos mais velhos. Por exemplo, não se pode passar no meio dos mais velhos em conversa. Furar e passar. Falar obrigado, por favor, com licença. São regras que a família vai passando nas crianças. Então, tem que haver um diálogo. Onde ela errou, nós repreendemos, vírgula em amor, estamos a ensinar valores. Então, essas regras nós podemos cobrar mais tarde. Mas um dos pontos também que é muito crucial aqui frisar, que falou minha esposa no outro vídeo, é sobre as palavras positivas de bênção. Porque às vezes nós, pais, é que fizemos com que as crianças sejam rebeldes. Como através da nossa língua. Ela errou, você um palavrão, você é isso, você é aquilo. Ela será aquilo. Ela será mesmo isso. Porque as palavras têm muito peso. Por exemplo, às vezes você, mesmo como um pai, a criança errou. Você agarra no erro para um diálogo, para uma oportunidade, para corrigir, para admoestar. Você dá um palavrão. Então você é isso. Você será aquilo? Será aquilo? Claro! Será isso mesmo, a criança, porque você proferiu essa palavra. Mesmo os psicólogos também dizem isso. Dizem que palavras negativas, pensamentos negativos vão gerar comportamento e o comportamento gera resultado. Você semeou, colhe. Você vai ter filho bandido, beberrão, burlador, porque você vai ser burlador. Porque você deu palavras negativas. E para os pais que falaram palavras positivas só, mas o filho não chegou, ou mesmo assim chegou a ser um filho burlador, bandido, etc. Mas o pai falava palavras positivas. Como é que eu, em termos práticos, vou na minha casa ensiná-lo? Deu exemplos muito fantásticos ao ensinar valores de como deve se posicionar perante os adultos. Não passar no meio dos adultos, não tratar por tu ou você. Pai, você fez, não, o pai fez isso. Agora, muito bem, em casa as outras questões, como referiu, que tem que ter regras, tem que saber os seus deveres, os seus
direitos e os seus limites. Quais são os deveres da criança que ele deverá saber a partir de casa, os seus deveres quando está em casa, os seus limites, quando está na rua, quando está na escola, como é que isso deve ser passado? Eu acho que a criança sofre influências na sociedade, na vizinhança, nos bairros, por exemplo, até os vizinhos ao lado à esquerda, os gritos e os palavrões que lá saem ou se ouvem influenciam a nossa casa direta ou indiretamente. Há muita influência. Muita Parar influência. com essa influência. Na escola também há influências. Mas se em casa haver bases próprias para com os filhos, olha, isso aqui é palavrão. Para nós aqui não passa. Não queremos e nunca mais. Ela pode ouvir no vizinho, na vizinha, no colega, sabe que isso aqui na minha família não existe. Glória Isso é a uma Deus. regra. Ou uma regra. Agora, a outra coisa é perceber que, de facto, tratar os filhos, nós não podemos generalizar, passar uma receita para vários doentes. Não é possível. Sim. Cada doente tem a sua receita. Mas há coisas básicas. De forma Há geral. coisas básicas que por exemplo, analgésico é analgésico mesmo para qualquer analgésico. É nesse sentido. Não vamos querer dar aqui regra para todo mundo, né? Mas há medicamentos que é mesmo analgésico para todo mundo, é analgésico. Se é aqui em Angola também é analgésico. Também como é Fora do país, analgésico. É analgésico. analgésico. É isso aí. Glória a Deus. Que os valores sejam passados em casa. A primeira referência e influência na criança são os pais. É verdade. Os pais devem inculcar a maior influência Sim. e referência. Sim. De forma que, por exemplo, se a criança estiver repleta, não vai comer migalhas. Porque está repleta. Ou seja, se a educação em casa é completa ou está sendo passada, a influência fora não determina. Porque a de casa é que determina. Ela vai ter influência, vai ter, isso que não vamos descurar. Vai ter influências, mas o que determina é a alimentação de casa. É verdade. Então, os pais devem ter muito diálogo com as crianças para colocar regras de jogo. Num jogo, como já disse, há cartão amarelo, há vermelho. Quando a bola sai do retângulo, há que lançar. Então, há regras. Então, numa casa também há regras. Por exemplo, deveres. A criança, quando é adolescente ou não, tem algum dever que faz no lar. Por exemplo, ela sabe que quando acorda de manhã, tem que ir ao banheiro, escovar os dentes e dizer bom dia, papá. Tem que saudar, por exemplo. Se a criança não te saúda, não espere que amanhã virá com o teu tio, o seu pai, que é o avô, para dizer bom dia, avô. Se não fala bom dia, papá, quem é o avô? Se o papá que dá mimos, que compra aquilo, ela não diz bom dia, papá. Quem é o tio do papá para dizer bom dia ou boa tarde? Não aprendeu a saudar os pais. Verdade. Se você não cobrar o bom dia, boa noite, papá, você não cobrar na criança, não pode cobrar ela saudar o teu avô, que saúde o avô. Só o avô, quem é o avô? Então é ali onde precisamos ter regras de conduta, de vivência, mas na base do diálogo. Agora, também existe hoje em dia o que se chama a violência doméstica, onde os pais, alguns batem, castigam. É controverso, cada um tem a sua opinião, mas o diálogo ainda na família é a base. Maravilha, maravilha, é a base. Pastora Hilda, pode entrar em detalhes para acrescentar mais em termos práticos? Sim. De tu para tu, o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer, como é que você deve se posicionar? Sim. Tem mais alguns contributos? Acho que sim, eu queria mais ou menos enfatizar naquilo Sim, que senhor. realmente ajudou-me. Às vezes nós queremos educar os nossos filhos impondo, devemos impor regras, claro, mas essas regras que nós devemos impor têm que ser com muito amor, muita dedicação, carinho e paciência. E falar aqui da paciência, por exemplo, os nossos filhos são aqueles que falham. Todo um filho passa por isso. Falha, erra, mas mesmo quando nós estivermos a educá-los,
eu estou chateada com o filho. Não devo automaticamente vir e começar a gritar para o filho. A sociedade de hoje não é a de ontem. Nós, filhos de ontem, quando o pai gritasse, nós temíamos. Hoje, se você gritar para teu filho, espere que você vai ter um filho mais rebelde, que vai gritar maior ainda do que aquilo que você faz. Então, a melhor maneira de podermos educar os nossos filhos, acho que é elogiá-los. Esse é um tesouro grande, é um tesouro maior, é um tesouro que é algo que eu ganhei na minha família e que eu tenho isso como inspiração, elogiar. Né? Mesmo ele falhando, filho, mesmo quando você está a querer corrigi-lo. Filho, você fez isso, claro. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Mas aqui seria assim, e tal. Mesmo estando chateado, mas comecem a dizer que ele é uma bênção. Amém. Procure os pontos positivos, as coisas boas que ele já fez um dia. Né? E a melhor maneira de poder você, chateado, corrigir, não é chegar no momento em que ele falhou e começar a gritar. Não. Espere um momento certo. Sente com os teus filhos, pode ser à mesa ou mesmo no sofá, você sentada também numa cadeira. Comece primeiro a mostrar tudo de bom que eles têm feito. Filho, naquele dia você fez isso, foi muito bom. Fez isso, foi muito bom. Fez aquilo, foi muito bom. Mas hoje você falhou. Você ofendeu. Ou você não trouxe o troco certo. Eu quero saber onde é que você colocou o dinheiro. Você não é essa pessoa. Você é uma bênção. Você é o melhor filho que eu tenho. E automaticamente ele vai ver, puxa, minha mãe vê a mim como a melhor pessoa. Mesmo eu errando dessa maneira, mesmo eu falhando dessa maneira, automaticamente ele vai ver, não, tem que ser essa pessoa que a minha mãe está dizendo. Daí a palavra da nossa boca tem poder. Então nós temos que ser aqueles que falam palavras positivas aos nossos filhos. Glória e se você a Deus. trabalhar nisso no primogênito, você não terá trabalho para com os outros. Glória Porque a os Deus. outros filhos, eles verão um mano, que é o primeiro filho. Se o primeiro filho obedece à mãe, respeita a mãe, respeita o pai, quem é ele para desobedecer? Não tem como. aleluia. Então eu acredito Aleluia. que a base é Cristo. Aleluia. Se você, mãe, ainda não busca Cristo, comece a buscar, Glória. comece a orar para os teus filhos, você vai Glória ver a a tua Deus. família abençoada, transformada e só te trará paz e alegria. Glória a Deus. Esteja aí conectado. Ainda não terminamos. Nós queremos entrar em detalhes, estamos a começar a entrar em detalhes sobre a educação dos filhos de forma prática. Esteja aí, não saia, voltaremos. Pastor Avelino, quer dizer alguma coisa para terminar? Voltamos aqui a mais instantes. Glória a Deus. Deus abençoe, esteja abençoado. Amém. Amém. Glória